Irmãos, capítulo 16 de Romanos, versos 17 a 20. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Romanos 16, 17 a 20. Se Deus quiser, a próxima mensagem será a última. Estamos encerrando Romanos 16. E vocês têm notado, pelo menos para aqueles que estão participando de toda a série, que o tom da carta do apóstolo tem mudado neste finalzinho. Ele estava fortemente apoiado em sólida teologia, tomou a coragem de exortar os irmãos, que ele nem conhecia, mas que ele tinha um ministério nessa área, que é os gentios, tomando uma liberdade que era possível tomar por conta de ser um apóstolo. E agora, no final, ele muda para uma questão mais pessoal. A gente vê o coração do apóstolo Paulo, seu carinho, seu cuidado, mas agora ele vai mudar o tom de novo. Porque me parece que, às vezes eu tenho a impressão de que o apóstolo Paulo precisava muito de um notebook. Que ele lembrava, e aí não dava para apagar, para inserir antes, aí ele colocava depois volta, aí ele abre um parênteses, e aí depois ele volta no assunto. Então, assim, a gente não tem ideia de que esses homens do passado fariam com um editor de texto. Mas eu acho que Paulo já teria feito muito se ele tivesse um branquinho. Vocês lembram do branquinho? Se ele tivesse aquilo, ele já teria organizado melhor. Às vezes eu tenho essa impressão. Tanto que alguns estudiosos acham que, como não foi ele que, de fato, com caneta e papel escreveu, ele ditou essa carta, e a gente vai ver já o nome do camarada que escreveu essa carta, o próximo texto, inclusive. Eu sei que vocês estão curiosos. Olha o verso 22, vai. Vê aí que não foi ele que... O apóstolo Paulo que pegou caneta e papel. Paulo ditou a carta e Tércio, que escreveu como se fosse um segundo secretário. Está aí, né? Eu lavro e assino a presente ata. Está aí, né? Tércio foi o amanuense. Várias cartas Paulo usou do recurso de um amanuense, de alguém cujo trabalho era ser uma espécie de segundo secretário e escrever aquilo que estava sendo dito. Ok. Então, algumas pessoas pensam que essa é uma inserção e tal. Eu penso que não. Eu penso que a gente pode abordar esse texto sabendo que é da lavra do apóstolo Paulo e sabendo da importância que esse texto tem para a nossa fé, sem que a gente precise negociar algum tipo de autoria ou coisa do tipo com respeito ao texto. Não há necessidade disso, graças ao bom Deus. Então, o que é que nós vamos ver aqui de tão importante? Olhe para o texto, mantenha esse texto aberto depois da leitura, para que a gente possa estudá-lo e assim tirar dele as lições preciosas do Senhor para nós nesta manhã. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Como é que a gente lida com aquelas pessoas que provocam divisões e escândalos? Essa me parece ser a pergunta que Paulo vai responder aqui, como uma espécie de exortação final. Paulo estava lidando já no início da carreira cristã, no início da fé cristã, com
o que ficou conhecido na história como judaizantes. Pessoas que entravam na igreja se dizendo cristãs, mas que queriam contaminar, sujar o cristianismo com as cerimônias e rituais do judaísmo antigo. Irmãos, não é diferente hoje, porque o judaísmo teve o seu momento de moda e o cristianismo moderno foi muito manchado com esse mesmo problema dos primeiros séculos. É curioso, né, como as heresias elas sofrem atualizações estéticas, mas nunca de conteúdo. E aí nós tivemos de tudo, né? Gente que traz a arca de volta, gente que tocou chofar, gente que colocou roupas do Antigo Testamento, gente que deixou a barba crescer para ficar parecendo com Abraão, gente que não está nada contra você deixar a barba crescer. O problema é ficar parecendo com Abraão. No final, o tiro sai pela culatra e a pessoa parece mais um mendigo do que com Abraão. Mas vamos lá. Não tem problema, barba. Tem um povo aí que já está assim agora. Calma. O problema não é a barba, não é? A barba pode ser barba, bigode, isso não é um problema para a nossa fé. O problema está na imagem que a gente quer transmitir. E é uma imagem que lembra um Antigo Testamento. É arca, é chofar, é altar. É altar. Nós não temos mais altar, sacrifícios não se fazem na nova aliança. E tem gente que diz assim, traga a sua oferta ao altar. Ué, se é um altar e a pessoa quer que a gente leve uma oferta, por que a gente tem que levar dinheiro? Leva um cabrito. Mas não, a pessoa quer outra oferta, porque é só uma questão de estética. Isso não era diferente na época do apóstolo Paulo. E eu diria que hoje nós já estamos migrando para a nova moda. Como a lua de Saturno se alinhou com a de Netuno, o que faz uma espécie de alinhamento com Marte e com a nossa lua, isso faz com que a ascendente de Júpiter chegue próximo da casa de Aquário. Tá, eu inventei tudo isso. Mas o que eu estou dizendo, de certa forma, é verdade. As pessoas estão dizendo por aí que nós vamos entrar na era de Aquário. Seja lá o que isso for. Mas uma coisa é certa, irmãos. A igreja moderna não vai ter mais cara de Antigo Testamento, ela não vai ter mais cara de igreja evangélica, ela vai ter uma cara meio mista. A gente vai sair do Antigo Testamento, é praticamente como se a gente saísse de um canal de televisão, se vocês me permitem, e eu sou aos mais velhos a licença, eu me referi agora aos mais novos, mas é como se a gente estivesse saindo da Record e indo para o Crunchyroll. A gente vai sair, que é um streaming de anime, só tem anime, não é? É tipo uma Netflix de anime. Então a gente está saindo da Record e das novelas bíblicas para ter uma cara meio Naruto. E o cristianismo moderno vai ter uma cara meio monista, panteísta. Então nós teremos crenças esquisitas, costumes esquisitos e uma postura esquisita para a nossa época e para a nossa. E essas pessoas não vão dizer que elas estão aqui para nos enredar. Essas pessoas não dirão que estarão entre nós para nos desvirtuar. Elas se dirão sinceras, elas se dirão cristãs. Em alguns momentos elas vão se comportar melhor do que nós, mas o que elas vão provocar no final, diz o texto, são divisões e escândalos. Paulo não está falando só da pessoa comum que comete um pecado e endurecida não se arrepende. Ela está incluída, mas ele está se referindo aos falsos mestres. E Paulo não quer apenas que a gente os perceba e desaprove, temos algumas questões aqui a serem colocadas. O que Paulo está dizendo, e ele insiste nisso,
serve para todas as épocas. Sempre haverá joio no meio do trigo. Sempre. Sempre, desde a época do apóstolo Paulo, haverão aqueles que entrarão na igreja, e isso em qualquer igreja. Irmãos, nós estamos começando esse trabalho. E ao longo dos anos, queira Deus, mais eleitos sejam unidos a nós pela salvação em Cristo Jesus, porque quando nós somos fiéis, Deus, dia a dia, acrescenta que vão sendo salvos. Mas não vem só salvo. Vem umas íngua, vem umas carnes de pescoço, vem uns trem que não... E, eventualmente, nós teremos pessoas, sim, que trarão problemas. E a pergunta é o que a gente vai fazer com elas? A gente tem a tendência de querer usar a nossa peneira, o nosso filtro, para mandar elas para fora ou fazer alguma coisa para isso acontecer. E Paulo vai tomar uma outra atitude. Então aqui, meus irmãos, a divisão desse texto é um tanto quanto fácil, eu não vou negar. Olha para o texto. Paulo vai dar uma ordem para a gente no verso 17. Está no finalzinho do verso 17. Está no imperativo. E depois ele vai explicar a razão para você fazer isso no 18. Depois, ele vai fazer um comentário a respeito da nossa obediência, o que implica algo que a gente deve fazer também. E por fim, no verso 20, ele vai nos dar uma esperança para que a gente permaneça no que está fazendo e faça o que ainda não está fazendo e deverá fazer eventualmente. Percebeu? A estrutura do texto não é tão difícil, mas as verdades desse texto podem ser desafiadoras. Então, respondendo à pergunta, como é que a gente lida com aqueles que provocam divisões e escândalos? A primeira resposta que o apóstolo Paulo nos dá está aí no verso 17 e 18. Afaste-se prudentemente. Afaste-se prudentemente. Imagine, que é uma experiência que todo pai passa com seus filhos, que alguém na sala do seu filho é um mau exemplo, um mau testemunho, é uma má influência sobre o seu filho. Como é que você acha que a escola reagiria se você chegasse lá e dissesse: fulano é uma má companhia para o meu filho, eu gostaria que vocês tirassem ele da sala do meu filho e colocassem outro? Como é que você acha que você acha que ia dar certo? Imagine, nós estamos movendo o seu filho porque ele é uma má influência, nós vamos colocar ele na outra sala. Aí vem outro pai e pergunta assim: por que ele foi colocado na nossa sala? É porque ele é uma má influência para uma pessoa lá, ele pediu para ele ser uma má influência na vida de outra pessoa. Então, como é que você acha que ia dar certo? Não. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não há muito que você possa fazer em relação à pessoa, mas há muito que você possa fazer em relação a você. E uma das coisas que todo pai faz, toda mãe faz, quando percebe alguém, que nós adultos também fazemos, e a gente está ensinando isso aos nossos filhos, é orientar para que eles se afastem dessa pessoa. E é possível se afastar dessa pessoa estando na mesma sala de aula. É possível se afastar de uma pessoa estando no mesmo ambiente de trabalho. E a pergunta é como é que a gente processa isso. Então eu começo lembrando a vocês uma lição muito importante de karatê. Eu tive a oportunidade de fazer karatê e levar o sensei a Cristo. E ele, a ideia deles conhecer não é tão importante aqui, mas a lição que ele dava. A gente aprende por conta de outra série, que eu não vou... Chega de me referir a serviço de streaming, né? Para a gente deixar de fazer propaganda gratuita, né? Mas a gente aprende em certos serviços de streaming que o karatê serve para você ficar defendendo golpe. E a pessoa dá um chute, você defende, usa os braços, as pernas. O karatê de verdade, ele não é tão bonito de ver na tela. E meu professor dizia o seguinte: vocês sabem qual é a melhor maneira de você defender-se de um golpe? Aí todo mundo fazia o gerro, assim, usando isso, e ele falava tudo errado. Mas como assim? É assim que se defende, não sei o quê, e dava os nomes.
Fala assim, a melhor forma de você se defender de um golpe é não estando lá para recebê-lo. A melhor forma de você acabar com a briga é não estando presente nela. É se esquivando. E a esquiva, eu enquanto ouvia isso, ficava pensando, a esquiva é o principal trunfo de outra arte marcial, a capoeira, na qual eu já era versado quando eu estava fazendo karatê. Achei aquilo muito interessante, porque a gente não sabe se afastar, a gente não sabe esquivar, a gente adora uma briga, uma celeuma. Se a gente vê uma discussão, a gente quer entrar, a gente se ressente da discussão não ser conosco. Você já reparou? Crente é igual brasileiro com fila. Brasileiro não pode ver fila que ele entra. Crente não pode ver uma discussão que ele entra. A discussão não é com você, a página não é sua, o perfil não é seu, mas você entra lá para comentar, para concordar, para discordar, para corrigir aquele pequeno detalhe que faria toda a diferença. Nós temos um problema com afastar-se, que é a ordem do apóstolo Paulo. Observe, Paulo está nos ensinando a lidar com quem está no texto. Provoca divisões e escândalos. E ainda que haja um imperativo aí anterior, né, pelo menos na nossa língua, ele é menos forte do que a ordem que Paulo está dando no final. Porque a primeira coisa que Paulo está dizendo aí, que a gente tem uma tradução elegantíssima do grego, que é noteis bem. Que não quer dizer muito na nossa língua. O que é notar? Perceber, não é? Prestar atenção. Mas a expressão em grego significa fixar os olhos, marcar como um marca-texto. É tipo manter em atenção. Por quê? Porque é para você se afastar desse tipo de pessoa. A primeira coisa é determinar que tipo de pessoa é essa. E Paulo diz: aqueles que estão em desacordo com a doutrina que aprendestes. O apóstolo Paulo gastou muito, gente, está no último capítulo, nos últimos versículos de uma epístola longa, que nós estamos vendo ao longo dos últimos meses, a não dizer ano e meio ou mais. Então, agora quando Paulo vai falar, o apóstolo Paulo vai falar a doutrina que aprendestes, ele está se referindo à doutrina da carta aos Romanos, tá? De modo que ele já falou, e a gente já passou por isso, que eu me lembro bem, da exortação do apóstolo Paulo com respeito a uma só mente, pensar concordemente, concordar na doutrina, entendeu? De que a igreja é a união das pessoas que concordam com o sistema de doutrinas da fé cristã. Então, quando você tem alguém que está em desacordo com essa doutrina, a ordem é afastai-vos deles. Como lembra o autor sacro Crisóstomo, Paulo não está dizendo ataca-os e resolva a questão no braço, lute corpo a corpo. Ao invés disso, ele diz evite. Evite-os. Evitar o homem faccioso sempre foi uma orientação do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a Tito, capítulo 3, versos 10 e 11, ele diz exatamente a mesma coisa. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesma, está condenada. Antes de você sair bravo com isso e dizendo assim, puxa, mas então é só se afastar, vamos lembrar de algumas coisas. Por mais simples que isso possa parecer, Paulo está falando do processo final de disciplina. Paulo está dizendo da pessoa, como ele escreve a Tito com mais clareza, ela já foi admoestada primeira e segunda vez. E Paulo está em Tito fazendo uma referência ao que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 18. Então, quando a gente chega aqui, nós não estamos, reparem, enxotando
essa pessoa do nosso meio. Nós estamos nos afastando dela. É como se Paulo estivesse concordando com o Senhor Jesus, dizendo que a pessoa insiste e fez força para ser considerada como alguém fora do reino de Deus. Então está na hora da gente conceder o título de ímpio para essa pessoa. Entende? Não somos nós que o afastamos. Eu já falei isso, acho que só na Epístola aos Romanos vai ser a terceira vez que eu vou falar isso. Então eu vou repetir. Irmãos, tem horas que a gente tem que fazer como a Bispa Elza. Let it go. Deixa aí. Deixa aí. Let it go. A essa altura, a outra prestou atenção ali. Let it go é comigo, né? Que a outra gosta muito da Bispa Elza. Mas tem horas que a gente fica retendo o tipo da coisa que não funciona. Certa feita, que é uma história que me chama muito a atenção, porque foi muito marcante na minha vida como pastor. Eu não queria fazer aquela visita porque o que você vai dizer? Eu era muito moço. A senhora estava hospedada na casa de uns membros da igreja e ela havia amputado a perna. E fazia o quê? Dias que isso tinha acontecido. Ela ainda estava com os curativos. Falei, gente, o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar para uma pessoa que acabou de cortar as pernas fora? Mas chamaram, eu tive que ir. Nessas horas a gente dá graças a Deus que tem sempre um povo em casa que empurra você, né? Falei para minha esposa, por que eu tenho que ir? Ela falou, porque você é o pastor. Então, eu fui. E eu fui muito sem graça, eu não queria ir. Quando eu voltei, eu era outra pessoa. Olha, irmãos, eu fiz muita visita na minha vida. Mas essa foi, sem dúvida, a melhor visita que eu fiz na vida. Eu não estou brincando. Porque ela mudou minha vida. Cheguei lá e falei para a pessoa, eu já sabia as regras, né? Não evite o assunto, aborde biblicamente, 5 minutos de amenidades e entra no tema. E aí eu respirei fundo e... Como é que é esse negócio aí de cortar a perna? A senhora tá bem? Eu tô ótima. Falei, mas a senhora tá sem a perna, não sei se a senhora percebeu. Eu percebi muito bem. Mas a senhora não lamenta e tal? Ela falou, pastor, minha perna me deu dor, me deu dificuldades ao longo de 10 anos. Agora minha perna não me dá mais problema. Aí eu, não cortaram ela fora. É sério, foi a piada que a pessoa contou. Ali eu aprendi que quando a gente quer manter uma coisa que faz mal para a gente não está fazendo bem para o corpo. A razão, irmãos, dentre as muitas pelas quais a gente deixa que o faccioso, o divisionista, o escandaloso vá, não tem a ver com ele, tem a ver com o corpo. É a preservação da saúde da igreja. Salvou-se a senhora, sacrificou-se as pernas. Salvou-se o corpo, sacrificou-se o membro necrosado. Paulo está dizendo que, reparem, essa pessoa se diz parte do corpo, sem ser. Ela se diz parte da igreja, contudo anda em desacordo com a doutrina que aprendestes. Nós não estamos falando de ímpio, nós não estamos falando da pessoa a quem precisamos evangelizar e alcançar com o poder transformador do evangelho. Estamos falando de alguém que conhece a doutrina e a rejeita, alguém que sabe o que é a igreja e não quer fazer parte. É outro universo. Paulo está falando daquelas pessoas dentro da comunidade que estavam causando divisões. Então, não é questão de caçar essas pessoas, mas de impedir que exerçam influência nociva. A santidade do povo de Deus tem sempre exigido um certo rigor que a gente chama de disciplina corporativa. Não podemos brincar com fogo. E Paulo nos ensina a distinguir quem é esse tipo de gente no verso 18. Ele diz isso. Eles não servem a Cristo nosso Senhor
e sim ao seu próprio ventre. Essa é a primeira coisa que você percebe de duas. A primeira coisa é o interesse em si mesmo, o personalismo. E nós estamos vivendo, de novo, épocas estranhas, épocas de grande personalismo. A gente entende o caráter pessoal que algumas coisas precisam assumir, porque pessoas, principalmente no nosso mundo, estão sedentas por relacionamentos verdadeiros. Eles não sabem que relacionamentos são uma confusão. Vale a pena, mas é uma confusão. Eles não sabem disso, não é? Nós já sabemos. Então a gente entende esse ponto, mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo está falando daqueles que são verdadeira liderança na igreja. E há um contraste aqui: servir a Cristo e servir o próprio umbigo, ou o próprio ventre. Verdadeiros apóstolos buscam o que é proveitoso para os outros. Pseudo-apóstolos são escravos dos seus próprios apetites, do seu próprio ventre. Verdadeiros apóstolos ensinam a palavra de Deus. Falsos ou pseudo-apóstolos, diz o apóstolo Paulo, têm palavras lisonjeiras, suaves, enganam o coração dos incautos. Irmãos, todo herege começa sincero. Todo herege começa sua carreira corretamente. Eu já sofri pressão para amenizar o sermão. Não é os que já pregou, é os que viriam. Eu já sofri essa pressão. Todo mundo sofre. O Senhor Jesus sofreu essa pressão de dentro. Senhor, pega leve, senão o pessoal vai parar de te seguir. Jesus já enfrentando o dilema das redes sociais na época dele. Senhor, se eu continuar falando desse jeito, a multidão vai embora. E Jesus diz assim: vocês também querem deixar de seguir minha página? Essa é a Bíblia na linguagem freestyle de hoje, atualizada, redimida, pós-advanced. Tá? É isso que Jesus disse para os discípulos. Vocês querem pegar o rumo de casa também? Por quê? Próximo contraste. Palavras suaves e lisonjas. Eles se importam pouco com a palavra de Deus. Eles não têm receio nem pudor de distorcer a palavra de Deus. E está cheio. Ao longo da carta de Paulo aos Romanos, nós fizemos inúmeras referências a falsos mestres. Inúmeras. Lisonja aqui, caso você não saiba, mas a palavra lisonja tem até um aspecto muito positivo na nossa língua, né? Mas a palavra grega aqui significa alguém que promete muito com palavras, mas na realidade não oferece nada. Isso aqui é o típico, a típica postura, é o típico político do século XXI. Do século XX, do XIX, e acho que do XVIII e do XVII também. Talvez do XV, do XIV, talvez de sempre. Sabe por quê? Porque a gente gosta de ser enganado. A gente gosta que as pessoas mintam para nós. Na igreja, entretanto, para não, termos a nossa live derrubada. Na igreja, entretanto, esse tipo de coisa não pode ser tolerada. A pessoa que dá a impressão de estar mais preocupada com você do que com seus próprios interesses pode estar, na verdade, enganando o coração do incauto. Ou seja, daquela pessoa sem malícia, inocente. Inocente é uma palavra forte, ingênua. Que nós deveríamos ser. Paulo não está recriminando o ingênuo. Paulo, aliás, quer que a gente seja, olha o verso 19, finalzinho, símplice para o mal. E a palavra símplice não é pessoa humilde ou simples,
mas uma pessoa mais ingênua para a maldade. Sabe, aquela pessoa que de coração e sinceramente não pega a piada maliciosa. Crente devia ser assim. Devia ser esperto para perceber que está sendo enganado, mas não malicioso. A metáfora da pessoa egoísta que no final está te usando para benefício próprio é uma metáfora que Paulo usa aqui aos romanos, mas também usa aos filipenses quando diz que o Deus deles é o seu próprio estômago. O interesse deles é o próprio ventre. A expressão é usada no sentido de servir a si mesmo, ser escravo do seu próprio egoísmo. Irmãos, só entendam, ninguém é livre. Ou você é escravo do Senhor Jesus, ou você é escravo dos seus próprios apetites. As pessoas que não servem a nada nem a ninguém se julgam livres. E agora na igreja a gente começa a ter os tais de livres pensadores. Quem pensa o reino de Deus não está livre para pensar. Liberdade, disse um professor meu, reverendo Jay Adams, já falecido. Ele dizia que crente é igual trem, só é livre nos trilhos. Na Cartoon Network tinha um desenho, uma série, na verdade, era um programa chamado Cartoons que não deram certo. Eu gostava muito de um que contava história, só teve um episódio, que é a história de um peixe que resolveu viver fora do aquário. Ele dançou por alguns poucos segundos e faleceu. A série não pôde continuar porque o protagonista morreu no primeiro episódio. Eu adorava a ironia disso porque nós somos assim. Liberdade para nós significa vivermos dentro do ambiente que Deus nos colocou. O trilho da palavra, ou usar a expressão do peixe agora, às vésperas da gente entrar na era de aquário, fica um pouco esquisita. Né? Dizer assim, o crente tem que viver no aquário, soa mal. Então vamos voltar para a metáfora do pastor. Entende? O que é o trilho para o crente? É a palavra de Deus. Quando a gente percebe que a pessoa está andando fora da palavra de Deus, a gente precisa tomar uma atitude. Não temam, não se ressintam, não estranhem quando uma igreja exerce a disciplina. A ordem é se afastem com prudência, ou seja, se afastem sabendo o motivo disso. A razão pela qual a gente deixa que o ímpio vá é porque ele não está servindo a Cristo, mas a si mesmo. E ele faz isso de modo a enganar o coração inocente, o coração ingênuo. Então nós estamos protegendo a igreja, porque essa ingenuidade ela é boa. Mas se a gente manter o enganador, a gente está colocando a ovelha à disposição do lobo. Uma igreja saudável é uma igreja que exerce disciplina bíblica. Essa é a disciplina bíblica. Então vocês fiquem avisados. Se percebermos o divisor, o escandaloso, nós agiremos para a proteção do rebanho. Mas não é só isso. Verso 19. O que a gente faz também quando a gente percebe isso? A ordem aqui me parece ser, ainda que Paulo esteja apenas comentando da sua alegria com respeito à obediência, me parece que a ordem é discirna o mal do bem claramente. Por quê? Porque, de novo, na era de aquário tudo é água. Ou como disse Ariano Suassuna, repetindo algum rock antigo, né? Ao redor do poço, tudo é beira. Desculpa, mas é o que está lá. Irmãos, nós estamos entrando numa época em que as coisas já não são mais certas e erradas. É verdade. Vocês vão ver aí o sucesso que vai fazer um Adão não bíblico. E por quê? Porque ele não é nem herói, nem vilão. Ele não é nem mal, nem bom. Ele está apropriado para a época presente. Ele é água, ele é líquido,
ele pode tomar a forma que o público quiser. Quem quiser vê-lo como um vilão, verá. Quem quiser vê-lo como herói, verá. E quem quiser vê-lo no meio, verá também, porque ele é o que você quiser. Pois é, essa pessoa adaptável, essa pessoa fácil de encaixar em qualquer lugar, porque ela é líquida, como a nossa era, que já foi chamada de era líquida, amor líquido, pós-modernismo líquido, significa que nós não estamos mais discernindo mal de bem. Essa é uma proposta que veio lá do Oriente, Yin e Yang. Todo mal contém bem, todo bem contém mal, mas o caminho, e esse é o problema da má interpretação do Yin e do Yang, não é que você tem que ter um pouquinho dos dois, mas é que o caminho do meio não é nenhum dos dois. E aí a gente acha, poxa, achamos um equilíbrio. E Paulo diz assim, não é para achar um equilíbrio, é para manter a antítese. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. A fim de que os seus leitores ou ouvintes continuassem na vereda certa, o apóstolo Paulo estabelece a regra simples e compreensível. Distinguam, discernam, separem, percebam quem é mau de quem não é. E hoje em dia, se você fizer isso, você é o demônio, a maldade encarnada, a violência. Não, é só discernimento. Discirna claramente. A sabedoria que Paulo advoga aqui é muito mais do que inteligência e capacidade de percepção. É uma qualidade espiritual. Resulta de uma experiência santificada. Paulo quer que os romanos vivam de tal maneira e que sejam qualificados para a tarefa de escolher o que é bom aos olhos de Deus. Aquilo que é inocente ou ingênuo acerca do que é mal aos olhos de Deus. Devemos ser sábios com o propósito de fazer e promover o que é certo aos olhos de Deus. E não devemos nos confundir com algo que, à vista de Deus, é mal. Irmãos, quando a gente tira a referência em Deus e coloca em nós mesmos, nós começamos a julgar aquilo que é bom e mal, e Deus não fica isento disso. Vocês já viram as pessoas no nosso Deus? Nossa, você é crente e está discernindo homem de mulher, bem de mal? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus está diluído nessa água. Reparou? Eles julgam o próprio Deus, porque o padrão é eles mesmos. Não nos surpreende, o Deus deles habita numa casinha minúscula chamada umbigo. Então, quando eles olham para o próprio umbigo, eles encontram um Deus assentado no trono, governando todo o resto. Nós que sabemos que o nosso Deus habita num trono excelso, cujas abas enchem as abas de suas vestes enchem toda a terra, e sua glória cobrirá um dia toda a terra, como as águas cobrem o mar, não podemos conter o nosso Deus no nosso próprio umbigo. Então não estranha isso. Por isso a ordem é discirna sim. Ser sábio em relação ao que é bom é reconhecer o bem, amá-lo e segui-lo. É difícil hoje em dia, porque os valores estão invertidos e agora já estamos na pós-inversão, não tem lado para ser invertido. Antigamente tinha isso, roupa de homem e roupa de mulher. Depois inventaram a roupa que tinha dois lados. Né? Você bota do avesso e vira outra roupa. Agora tem a roupa que não é nem de homem nem de mulher, ela é não é nem mais roupa, é roupe. Percebeu? Não é mais bermuda, é bermude. Entendeu? Irmãos, existe bem e mal. Existe céu e inferno. Existe salvação e perdição. Existe certo e errado. E existe quem está dentro e quem está fora da igreja. Se a gente não faz essa distinção, nós nunca conseguiremos
distinguir, discernir quem está fazendo mal de quem está fazendo bem. E essa falta de discernimento, ela não é uma coisa simples, do tipo, é fácil de fazer, mas ela não tem como resultado, quando a gente não faz, um resultado simples. Eu me lembro, certa feita, ter convidado o Estênio Márcios para cantar na igreja. A igreja tinha muita curiosidade, queria comprar os CDs, chamei ele para... Na época tinha CD, você vê, né? E aí, ele estava me contando que, certa feita, alguém foi elogiá-lo. E eu não vou dizer, obviamente, que aí é um pouco demais, né, com quem a pessoa o comparou. Mas era um cantor gospel desse aí que, sei lá, carrega a arca, sobe em árvore para ser percebido por Deus, esse tipo de coisa. E aí ele me contou, a pessoa que gosta da minha música, tanto quanto gosta da música do outro, e não consegue ver diferença, eu não gostaria que fosse meu público. Porque é preciso discernir o que eu faço do que o outro faz. E eu virei para ele e falei assim, você está achando ruim? Um dia alguém disse para mim que não me considerava um bom pregador, porque ele estava me comparando a um pregador desses famosos aí, que eu também não vou dizer o nome para a live não cair, mas eu sei que às vezes, eu não vou nem fazer um trocadilho, que vocês vão perceber, depois vocês em off me perguntam de que Silas eu estou falando, porque teve um que acompanhou o Paulo e teve um que hoje em dia prega por aí. Então você percebe que a pessoa falou assim, eu gosto de como você prega e gosto de como ele prega. São dois universos totalmente distintos. São duas teologias totalmente distintas. Quando a gente dá uma lição dessa do tipo, Deus quer que você discirna, não é pouca coisa, principalmente para a nossa época. Não é uma lição rasteira. Porque quando você não discerne Satanás de Deus, céu de inferno, certo de errado, bíblico de não bíblico, aquário de peixe, você vai morrer afogado em pouquíssima água. A era de aquário está aí. Você vai botar a cabeça lá dentro, não vai tirar mais. Mas como o peixe que tentou morar fora morreu, a gente que mora fora, se tentar viver dentro d'água, vai morrer também. Discirna. Mas discirna claramente. E Paulo tinha certeza de que eles fariam isso, porque Paulo, e ele repete isso várias vezes ao longo da carta, que a obediência dos crentes de Roma era conhecida por todos, ou seja, eles eram sinceros, mas às vezes eles estavam sinceramente errados. Então Paulo falou assim, acorda gente, vamos discernir aí, porque a gente precisa proteger os mais incautos, os mais ingênuos. Ou seja, eu quero que vocês permaneçam seguros a respeito do que é correto e vivam livres de qualquer erro. Não é pouca coisa. Terceira e última coisa. Porque a gente está tentando responder aqui como é que a gente lida com aqueles que provocam divisões e escândalos. Na proporção em que a gente se afasta com prudência e discerne claramente o certo do errado, nós deveríamos abrigar no nosso coração uma correta escatologia, que eu vou chamar de, aqui com uma ordem, o que Paulo quer que a gente faça? Que você aguarde com esperança o juízo final. O problema é que eu estou falando para um público que, a menos que tenha prestado atenção e já caminhe comigo há algum bom tempo e já conheça minhas posições, deve ter várias concepções teológicas na área de escatologia. Deve ter gente aqui esperando para ser arrebatado, deve ter gente aqui esperando para dar os 7 anos de azar, para depois vir 7 anos de lucro, para depois Jesus voltar. Deve ter gente que não acredita nem nisso, que já está no milênio. Deve ter gente que não vê a hora desse milênio chegar. Tem gente que já está depois do milênio, ainda bem que já passou, né? Graças a Deus por isso. Percebe? Tem gente que acha que Jesus vai vir invisível, raptar a gente, vai sumir. Tem gente que acha que vai brilhar e vai subir voando. Tem gente que acha que vai para o céu, tem gente que acha que o céu será aqui. E eu sei que vocês abrigam, imagino eu, inclusive, essa ideia de que Deus vai dar até sinal da volta.
como se os sinais já não estivessem aí presentes desde o dia que foi. Mas uma coisa, meus irmãos, e é nessa que eu vou pegar, todos nós concordamos. No dia que ele virá, no dia que ele vier, perdão, ou quando ele virá, que a gente não sabe ainda quando, mas quando ele vier, ele vai fazer o que está escrito aqui no verso 20. Ou seja, tudo aquilo que Paulo está pedindo para a gente fazer é tipológico. Ou seja, ele está pedindo para que você pense a realidade da igreja à luz da escatologia. E, na minha opinião, a confusão escatológica ela não ajuda, porque como cada um tem uma, e não estão todas certas, eu espero, eventualmente, ter a oportunidade até de escrever sobre o assunto para mostrar para vocês que escatologia é para agora, não é para o futuro, não. Escatologia, como qualquer doutrina na Bíblia, não é dada para satisfazer a sua curiosidade e contar para você o que vai acontecer no futuro, para você saber de antemão o que vai acontecer no futuro. A última, se for, seria a última das coisas que a escatologia quer fazer. A escatologia quer ajudar você a viver agora. E o que a escatologia serve para a gente agora? Para criar em você duas coisas: esperança e encorajamento. Verso 20 diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, e a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Parece até esquisito, porque parece que Paulo está tendo uma luta interna aqui, né? Ele acabou de falar para a gente deixar os cabos embora, deixa embora, afasta dele, discirna o mal do bem, te cria um ambiente levemente bélico para depois dizer que o Deus da paz... E aí ele fala, o Deus da paz vai esmagar Satanás. Você fala, meu Deus, mas é o Deus da paz e Satanás debaixo do pé. Você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Então vamos lá. É óbvio que ele está citando Gênesis 3,15, em que o próprio Senhor Deus prometeu que a semente da mulher, ou seja, Cristo, haveria de esmagar a cabeça da serpente. Só que tem um detalhe aqui nesse texto. Esse texto te inclui. Você percebeu? E ele não está pedindo para você... Hoje é o dia das referências, né? Ele não está pedindo para você vestir uma bota feita de couro de cobra. Pode ser qualquer cobra. Piton, por exemplo, pode ser também. E você sair pisando metaforicamente a cabeça de Satanás. O que ele está dizendo aqui é outra coisa, mas você precisa entender o que ele está dizendo aqui. Primeiro, entenda que consumação é alvo final da criação. E esse alvo só é atingido via redenção. Eu sei que vocês me ouvem falar muito pouco da ideia de consumação, porque eu vejo tríades e não sei nem como é que fala 4. Porque eu só vejo tríades, eu nunca vejo o quarto elemento, tenho dificuldades com isso. E eu realmente acredito que a consumação precise ser realocada, porque, a meu ver, ela encapsula a tríade da criação, queda e redenção. Não é um item da sequência, como muitos querem, criação, queda, redenção e consumação, que é a escatologia. Mas ela é o propósito final da criação, que foi perdida na queda e recuperada na redenção. Aqui nós vemos o verdadeiro poder desta escatologia, que é dar esperança e consolo. Escatologia não é curiosidade, é instrumento para encorajar o povo a prosseguir na santidade. É encorajamento para perseverar na luta da pureza. É encorajamento para descansar no plano justo de Deus. E aqui nós somos instados a antever o dia final, o dia em que Deus, de uma vez por todas, eliminará o mal, cumprindo cabalmente o que fez no Éden. E, como é o mesmo apóstolo Paulo, que diz que nós um dia reinaremos com Cristo, ele aqui nos inclui nessa profecia. Nós estaremos com os vencedores, esmagando Satanás debaixo dos nossos pés. O que Paulo está dizendo aqui é tudo aquilo que a gente faz é um eco, um reflexo
daquilo que vai acontecer no dia final. Nós vamos deixá-los ir porque não são dos nossos. João diz que eles foram para ficar claro que não eram dos nossos. A nossa escatologia aponta para o dia final. Irmãos, se tem uma lição que eu posso tirar aqui, tanto para a igreja quanto para o nosso dia de hoje, é que o verdadeiro juiz não é a urna. O verdadeiro juiz não está em um ST qualquer F, de força, de federal, não é tão superior assim. O verdadeiro juiz concentra em si todos os poderes e não é uma república. Ele é rei, ele é o grande legislador e ele é o supremo juiz. Nós ansiamos por justiça terrena, está errado. Bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça, porque quando Cristo vier, serão fartos. Quando você olha para isso, o que Paulo está dizendo é: e nem por um momento achem que vocês vão limpar a igreja por completo. Porque quem tem a pá na mão para limpar a eira não é o pastor, não é o conselho, é Cristo. Ele separará joio de trigo, palha de trigo. Ele finalmente fará paz, esmagando debaixo dos nossos pés a Satanás e com ele todos os seus. Até que o juízo final venha, nós teremos fome e sede de justiça. E para vocês entenderem que eu obedeço a palavra, que eu não tenho pauta, é só agora e por providência de Deus que eu tenho base bíblica para dizer que se isso é verdade, qualquer anseio de manifestação de justiça no tempo presente via eleição é idolatria. Porque o que esse texto nos encoraja é a manter a esperança da escatologia viva no nosso coração, de que o Deus da paz fará paz no dia do juízo. Não no dia de hoje, nem no dia da posse, nem em qualquer outro que não o dia de Cristo. Vai, vota com consciência. Vota do jeito que você quiser, certo? Tem um jeito errado de votar. E sobre isso eu já falei em outro lugar. Mas o ponto é, onde está a sua esperança? Às vezes a gente se refreia ou anseia votar como uma expressão do nosso coração ansioso. E Paulo está dizendo assim: descanse o seu coração no juízo que ele vai fazer. Porque no dia final ninguém escapa. Dele ninguém escapa. No dia final, Satanás será esmagado, mas só no dia final. Então o que a gente faz até lá? Até lá, a gente discerne bem de mal. O melhor discernimento está sempre dentro de nós. Nem sempre a gente tem a liberdade de falar, mas você pode fazer esse discernimento. Até lá, a gente vai deixar quem é ímpio ir, quem é falso ir, vai alcançar os ímpios com o evangelho, vai fazer o nosso trabalho, vai viver, como Paulo diz aqui, em conformidade, em acordo com a doutrina que aprendemos. Esse é o nosso papel. Nosso papel não é produzir aqui uma justiça que Jesus só vai produzir no seu retorno. Nós não faremos a paz. Ele é o Deus da paz. Ele fará a paz. Se a gente descansa nisso, o texto começa a fazer mais sentido, a gente descansa o nosso coração e vai tranquilo, mesmo que haja ventos amanhã. E a gente enfrenta a vida sem esmorecer, ainda que haja dor. A gente encara o amanhã, não porque a gente tem esperança no que faremos hoje, mas porque ele vive. Vivo está. Vivo está. Nosso rei reina.
E se ele não fez justiça ainda, não se preocupe, em breve ele fará. E é mais breve do que você imagina. Porque não vai dar para falar hoje, mas de acordo com a minha escatologia, que eu espero seja vossa em breve, só o que falta para tudo acabar é ele voltar. Mais nada. E se isso te dá um pouquinho de um temor, assim, que bom. Porque se você estava esperando mais coisa acontecer, vai ficar tranquilo. Quando ele voltar, o Deus da paz fará justiça. Até lá, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Amém.